galera, aqui é a Maria Júlia, esse é meu canal e hoje eu vou contar a minha experiência de leitura com It, a Coisa, do Stephen King, que foi lançado lá em 1986 e que nos últimos anos voltou a ser muito bombado porque teve 2 filmes retratando essa história. O que acontece, gente? It, a Coisa, vai contar a história de 6 amigos e eles são passados em 2 linhas cronológicas e que no livro ele é intercalado entre capítulos e esse livro é dividido em 5 partes. E o que acontece? A gente vai ser apresentado às crianças que são o Ben, o Richard, a Beverly, o Mike, o Bill, o Ed e o Stan. Essa primeira fase vai se passar na década de 50, quando eles são crianças, e a gente vai conhecer essas crianças, como eles fizeram amizades, os seus problemas, bullying que eles passam na escola. Eles são conhecidos como o Clube dos Otários, e que cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seus traumas infantis, cada um tem seus problemas familiares. A gente vai ter o Bill, que o filme vai começar por causa de uma tragédia que acontece na vida do Bill, que o irmão mais novo dele é assassinado e ninguém sabe direito o que aconteceu com essa criança. E o Bill, ele se sente muito responsável por isso, porque justamente ele deveria estar junto com o irmão, mas ele não estava naquela parte, naquele dia. A gente vai se apresentar também a Beverly, que ela é uma menina que tem os problemas dela com o pai. A gente vai saber que esse pai abusava dela. Fica muito mais claro no livro do que nos filmes. A gente vai ser também apresentado ao Ben, que ele é um menino que ele é gordo e ele é apaixonado pela Beverly. Ele não consegue muito bem falar e se expressar. A gente vai ter o Ed, que é um menino que é germofóbico, então ele, a mãe dele bota um monte de doença na cabeça dele e ele fica o tempo todo limpando e relimpando as coisas. A gente vai ter o Mike, a gente vai ter outras crianças que também vão fazer parte desse grupo. A gente vai ver muito que os traumas dessa época, os traumas e os medos que essas crianças tinham, eram justamente os monstros ali da época. Então, naquela época tinha muito filme de lobisomens, zumbi, vampiro, então geralmente eram os medos que essas crianças tinham. A gente também vai ser apresentado a segunda fase, a segunda linha cronológica dessa história vai se passar nos anos 80, 27 anos da primeira fase, que eles têm um confronto direto com o It, então 27 anos depois, cada um foi para um lado, cada um foi fazer alguma coisa e saíram da cidade de Derry, onde essa história se passa. E só ficou uma pessoa lá, que foi o Mike, que ele é o bibliotecário ali da cidade e que ele volta a perceber que crimes parecidos e acontecimentos muito estranhos que aconteceram naquela cidade há 27 anos atrás voltaram a acontecer de novo. E ele liga para cada um desses amigos que eles prometeram que se a coisa voltasse, eles iriam voltar para lutar contra a coisa de novo. E eles voltam e cada um tá de um jeito, cada um estão casados, eles estão ricos, eles estão... Sei lá, o Richard, ele tá na televisão, a Beverly se casou com um cara que é completamente abusivo com ela. A gente vai ver o Ed, que se casou com uma mulher que é muito parecida com a mãe dele. A gente vai ter o Ben, que emagreceu. A gente vai ter várias coisas, várias fases ali que eles vão voltar. Eles não entendem por que eles têm que voltar, mas eles voltam porque eles não se lembram direito do que aconteceu lá 27 anos depois. E o que acontece, gente? A gente tem que também saber que Derry é uma cidade que, acontece coisas estranhas desde sempre. As pessoas meio que sabem que essas coisas estranhas acontecem, mas elas, ignoram. Então a gente tem várias passagens no livro de que, sei lá, a criança, a Beverly, tava pedindo socorro, pelo amor de Deus, e o cara olhou e saiu, sabe? Nem deu confiança, entre outras passagens. Então eles vão voltar e eles vão meio que... Cada um vai atrás do que aconteceu. Por que eles estão que voltar ali? Por que eles não lembram direito? A gente vai ter essa passagem de cada um redescobrindo o que eles foram fazer ali, qual era o propósito deles, e a partir daí finalmente a gente vai ter um combate de novo com a coisa. Então esse é o resumo geral do livro e a gente vai para minhas percepções e o que me incomodou, gente. Foi um livro que eu gostei bastante, foi o meu primeiro contato com o Stephen King, mas... sei lá, ele é um cara extremamente prolixo. É um livro gigantesco, enorme, de 1000 páginas, que, sei lá, eu demorei bastante pra terminar de ler. E assim, você lia, sei lá, 300 páginas, não tava nem na metade do livro. Nem perto da metade. Então isso é um pouco angustiante pra mim.
E me incomodou bastante, porque tinha trechos ali da história que eu achava que era bem desnecessário. Eles indo ao cinema, aí mostrava eles indo ao cinema, eu não tenho dinheiro, não sei o que. Sabe, umas coisas que não acrescentavam em nada. E, assim, achei um pouco chato em algumas partes e ficava uma coisa um pouco maçante. Então, foi meu primeiro contato com o Stephen King. Talvez não fosse o melhor primeiro contato que eu deveria ter, o melhor livro, o livro melhor indicado para você começar a ler Stephen King. Mas foi isso que eu comecei e isso me incomodou bastante na escrita dele. Uma coisa que, assim, não tem como não falar foi o finalzinho ali da primeira parte, na década de 50, quando eles já são crianças, quando eles vão lutar contra o It, né, a coisa. Que, gente, vocês têm que saber que o It ficou muito popular por causa com a cara do palhaço. Mas o It, ele só se transforma naquilo que mais te dá medo. Então, ele pode ser aquilo que te dá medo, o que mais te assombra, o que mais te faz mal, é nisso que o It ele vai se transformar. E só esse parênteses que eu queria fazer, mas assim, o final, com a questão da Beverly aqui, gente, é uma coisa horrível que acontece com a criança, e ele romantizou, eu não sei por que o Stephen King escreveu isso. O final do livro eu achei bem ruim, eu achei que desandou toda a história, e esse final especificamente com a Beverly, que ela vai fazer sexo com todos os meninos, um de cada vez, sabe? E é muito triste a parte dela, porque ela é uma menina que sofreu abusos, fica muito claro aqui na história. No filme a gente vai saber que a gente colocaram que ela não tinha mãe, mas na história, que no livro, ela tem mãe, a mãe meio que sabe de tudo que tá acontecendo, mas não faz nada. Então é uma coisa muito angustiante, muito triste. A gente sabe que meio que ela é uma menina muito precoce, uma menina que foi hipersexualizada, ela que tem um histórico que é muito negativo, que infelizmente ela teve que passar por isso. E esse final que o Stephen King escreve com ela, sabe, fazendo sexo com todas as crianças, é muito perturbador, é uma cena completamente necessária. Nem sei por que, sei lá, um revisor pra falar, não vamos colocar isso. Achei bem desnecessário, não gostei. E eu gostei que no final, que na adaptação, obviamente, eles não iam colocar isso, eles fizeram de uma forma muito mais lúdica e muito mais bonitinha. Eu acho que, no geral, é isso, gente. Eu gostei da história, eu tenho as minhas ressalvas, como eu falei com vocês. Teve muita coisa que foi tirada dos livros, muita coisa. Eu acho que não tem como adaptar 1000 páginas, mesmo que sejam 2 filmes de 2 horas, 3 horas, que tem a parte 2. Eu gostei muito da parte 1, a parte 2 eu acho que do filme deixou muito a desejar, ficou prolixo, como a escrita do Stephen King. Eles ficavam explicando demais as coisas, eles repetiam o mesmo roteirinho várias vezes, como por exemplo, o Mike ligando pros amigos pra contar que eles vão e que eles têm que voltar. Então vai mostrar cada um deles, ele ligando pra cada um deles. Aí quando cada um deles vai procurar saber o que fez eles voltarem para Derry. Então vai contar de cada um deles, e não são cenas pequenas, são cenas longas pra explicar cada um. Aí depois vai ter de novo mais ou menos a mesma coisa. Aí vai contar de cada um. Então é um pouco chato, ficou maçante. Não que não seja assim no livro, que é, mas o livro é uma coisa que você tem que explicar o que tá acontecendo. E eu acho que a adaptação deixou muito a desejar e não deixou o negócio fluido. Então é isso, galera, essa foi a minha visão, essa foi o que eu achei sobre essa leitura. Pretendo ler outros livros do Stephen King, pretendo gostar mais dessas leituras, mas é isso, gente. Então não vai deixando seu like, deixa aí nos comentários o que você achou das adaptações dos filmes e da sua experiência de leitura com esse livro. Se inscreva no canal e me siga no Instagram, @MeAjudaEuLindo, gente. Lá vocês veem ao vivo o que eu estou lendo. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.